Meus caros, muito boa tarde a todos. O Chega apresenta hoje ao país o seu programa eleitoral. Um programa eleitoral que tem como grande objetivo vencer as eleições legislativas de 2024. Em 2022, após a dissolução da Assembleia da República por força da não aprovação do Orçamento do Estado pela Geringonça, o Chega lutou pelo terceiro lugar nas eleições. Lutámos e alcançámos esse terceiro lugar. O Chega tornou-se, ao fim de pouco tempo, a terceira maior força política do país. António Costa teve uma maioria absoluta, com um programa político claro e com um orçamento claro. Este programa político caiu também fruto da incapacidade de governação e da incapacidade de limpar os interesses que se moviam à volta do Estado. Com a queda do governo de António Costa, com uma maioria absoluta, ficou notória a incapacidade dos socialistas de se arvorarem em cumpridores de um programa de governo, de dar um governo estável ao país e duradouro. Por isso, o Chega tem hoje a ambição de lutar para vencer e ficar em primeiro lugar nestas eleições legislativas. O programa do Chega, que será hoje disponibilizado, junta mais de 200 de páginas, compilando áreas que vão desde o combate à corrupção, como seu pilar fundamental, à reforma da administração pública, à reforma da justiça, ao controlo da imigração e à reforma das políticas de imigração, à transformação da saúde em Portugal, à promoção de novas políticas de habitação e para os jovens, e a uma reconfiguração do Estado em matéria de trabalho, segurança social e família. 4 grandes blocos de trabalho que são e serão o rosto da ação política do Chega ao longo das próximas semanas no caminho para as eleições legislativas de 10 de março. Sendo um programa dividido em 4 grandes blocos, o Chega apresenta a sua primeira grande prioridade como forma de dizer aos portugueses que não foge nem fugirá a este tema, nem terá com ele qualquer problema em lidar. Mais ainda depois dos acontecimentos que levaram à queda do governo de António Costa e que estamos a assistir na região autónoma da Madeira, não há nenhum programa político que possa ou deva apresentar-se sem ter como primeiro pilar e objetivo fundamental o combate impiedoso à corrupção em Portugal. Este é, por isso, o grande objetivo a que nos propomos e o grande motivo da maior parte das políticas que nesta matéria apresentaremos aos portugueses. Porque só voltando a ganhar a confiança perdida dos cidadãos, conseguiremos ter um Estado que funcione também em termos sociais, em termos económicos, em termos fiscais e em termos humanos. O combate à corrupção é, por isso, a nossa principal prioridade e daí o lema que insistimos para todo o país, para toda a campanha e para todo o partido, norte a sul e regiões autónomas. Limpar Portugal, este país precisa de uma limpeza. Estes 4 blocos apresentam medidas muito variadas, que, como disse, vão desde a reforma da justiça à redefinição do papel do Estado em matéria de segurança social, no apoio aos jovens e às famílias. Gostava, por isso, de apresentar algumas delas, que dentro de minutos estarão disponíveis para o escrutínio público. A criação e a efetiva implementação, no âmbito da justiça, do crime de enriquecimento ilícito. O que temos visto em todo o país não nos pode deixar tranquilos. Políticos, como ainda agora vimos com o autarca do Funchal, que sem se compreender como nem porquê, aumentam indiscriminada e desproporcionalmente o seu património enquanto são titulares de cargos públicos. Mesmo com os acórdãos do Tribunal Constitucional, o país tem o dever não só de criar sanções acessórias fortes para o crime de enriquecimento ilícito ou daqueles que não justificam o seu enriquecimento, como proibindo-os de exercer funções públicas num prazo de 10 anos. Talvez a maior reforma que o Chega propõe nesta área prende-se diretamente com o financiamento das medidas sociais que apresenta. Uma reforma profundíssima do sistema de apreensão, confisco e devolução ao Estado dos bens produto do crime económico financeiro. Esta é a reforma das nossas vidas. É a reforma que temos de fazer para garantir que o Estado português não só se reforça em transparência,
mas que também consegue adquirir, apreender e devolver aquilo que são os produtos do crime, reencaminhando-os para a economia, para o investimento social e para o investimento público. Sem medo das palavras, o Chega defende que, nos casos de corrupção, o património seja eficazmente apreendido, mesmo antes da condenação final, quando haja suspeitas fortes, sérias e graves de ter sido prejudicado o erário público e ter sido desviado dinheiro público. Claro que, ao mesmo tempo, a reforma fundamental prende-se com a celeridade da justiça e o combate à sua morosidade. Se atacarmos estes dois eixos, conseguiremos ter uma justiça que funciona a jusante e a montante, que é capaz de apreender o património daqueles que lesaram o Estado e os contribuintes, é capaz de garantir que não assistiremos novamente a episódios como os dos lesados da banca, ainda hoje sem a devida compensação, mas também que conseguimos colocar na economia cerca do impacto de 20 mil milhões que os estudos apontam por ano ao fenómeno nocivo da corrupção. O objetivo do Chega, com esta reforma, no âmbito do processo penal e do processo executivo, é precisamente conseguir que a cada ano menos 20% desse valor seja para a corrupção e consiga dar entrada na economia lícita como forma de investimento social ou de reparação dos danos. Mas a reforma da Justiça que o Chega apresenta tem de ir mais longe. Garantir não só que a Justiça tem os meios para investigar, mesmo quando os investigados são o poder político, e garantir que a Justiça é o menos politizada possível para garantir a sua independência e imparcialidade. Propomos, por isso, que pelo menos metade dos membros do Conselho Superior de Magistratura e do Ministério Público devam ser eleitos pelos seus pares e que as informações sobre os resultados de processos internos, nomeadamente aqueles que decorrem contra magistrados e em processos complexos, devam ser tornados públicos. Assegurar que os membros destes Conselhos Superiores da Magistratura não são nomeados pelo poder político é garantir que terão menos interferência do poder político. E no tempo que corre, garantir uma justiça com menos interferência do poder político devia ser um desígnio de todos os partidos em defesa do Estado de Direito. O Chega não ignora que um dos principais problemas que temos hoje é precisamente o sistema de recursos, concebidos com a participação de vários agentes do Estado e também com a Ordem dos Advogados, profissionais liberais, organizações de direitos humanos. O sistema penal e processual penal português assenta hoje num regime complexo de recursos que visam garantir direitos fundamentais. Porém, essa garantia de direitos fundamentais tornou-se com o tempo uma garantia de não condenação de ninguém, uma garantia de atrasos inqualificáveis na justiça e uma garantia de impunidade. Procederemos, por isso, à reforma destes recursos, reduzindo em 1/3 a sua presença atual, o que significará, sem dúvida, menos capacidade de litigância. Em alguns casos, também não o escondemos, alguma compressão de direitos, mas será, acima de tudo, uma maior eficácia da justiça na investigação, condenação e, sobretudo, na apreensão dos bens, que é tão importante para combater este fenómeno hoje em dia. A reforma da justiça não é, portanto, apenas da justiça. No nosso programa, reformar a justiça é reformar toda a política social e económica do Estado, porque a reforma da justiça estará intimamente ligada ao financiamento social do Estado, visto Portugal ter, infelizmente, uma taxa elevadíssima, não só quanto ao produto de valor da corrupção, como ao produto de valor da economia paralela, estimado em quase 90 mil milhões de euros todos os anos. Também na justiça, o Chega não foge aos temas nem fugirá aos temas difíceis. Queremos reverter a lei das drogas, aquela que permitiu a sua liberalização nos últimos meses, com o apoio do PS e do PSD, e que tanto dano tem causado em várias regiões do país e a tantas famílias. Este não é um tema pacífico na sociedade portuguesa, nem sequer nas diversas sociedades europeias. Mas é importante que os partidos digam ao que vem. Da nossa parte, a Lei 55/2023 será para reverter, por ser um sinal errado às famílias e aos jovens e por ter um impacto nocivo nesta matéria. A reforma do sistema judiciário é, por isso, igualmente importante, garantindo que os tribunais que foram encerrados, nomeadamente durante governos do PSD, voltarão a ser reabertos, porque a justiça de proximidade é também uma justiça de eficácia e uma justiça de maior conforto
para aqueles que são vítimas ou até para a comunidade em geral. A reversão da lei de organização do sistema judiciário é, por isso, também uma atividade fundamental a levar a cabo no início da próxima legislatura. Esta é uma reforma da justiça, como digo, para o futuro. E temos que ter coragem para a fazer. Há anos demais, há décadas demais, que deixamos que a corrupção se alastre em Portugal, com poucas consequências e com a perda consistente de confiança por parte dos cidadãos. É tempo que um partido, que uma maioria, consigam fazer reformas que nesta matéria e nesta área são fundamentais e decisivas. O Chega não esqueceu também, nestas mais de 200 de páginas de programa, a sua ambição de transformar a administração interna portuguesa. A par da reordenação das carreiras, o Chega desafiou ontem e materializa neste programa os dois principais partidos capazes de vencer, juntamente com o Chega, para um compromisso de equiparação do suplemento de missão oferido pela Polícia Judiciária a todas as forças de segurança e aos guardas prisionais. É importante que todos, no seguimento até das palavras que o Sr. Presidente da República ontem anunciou, possamos assumir um compromisso de pacificação que está a colocar em causa o próprio desenvolvimento de eventos nacionais, a ordem pública e a estabilidade das nossas forças e agentes de segurança. Este é um compromisso que fazemos, bem como o alargamento dos direitos dos membros de forças de segurança, como o seu direito à filiação partidária, há muito tempo obnubilado ou retirado da legislação portuguesa, como se fossem portugueses de segunda ou não tivessem, por isso, direitos políticos. Não esquecemos nesta matéria os bombeiros e por isso lutamos neste programa pelo reconhecimento e pela implementação de uma carreira profissional condigna, assegurando os seus índices salariais compatíveis com o local onde residem e com as zonas onde têm de combater os fogos e salvar vidas. Não podemos continuar a ter forças de segurança, guardas prisionais, proteção civil e bombeiros tratados como agentes de segunda categoria em Portugal. Se o fizermos, continuaremos a permitir que se alastrem fenómenos de desinteresse, de desmotivação, de frustração e, no caso das forças de segurança, de suicídio. Um fenómeno a que ninguém devia ser indiferente e que a todos nos devia preocupar. Porque este não é um programa parlamentar, mas um programa de governo, os partidos devem dizer ao que vêm. Mesmo nos temas que não são assim tão consensuais na sociedade portuguesa. A imigração não é um tema consensual na sociedade portuguesa. Mas o Chega não deixa de o enfrentar, analisar e de fazer propostas. Somos o único partido de relevo, com natureza parlamentar, que entende que a imigração em Portugal deve ser controlada e deve ser feita de forma controlada e criteriosa. Defendemos, por isso, o estabelecimento de cotas anuais para a imigração, assente não só nas qualificações dos imigrantes, mas nas necessidades da economia portuguesa em absorver estes homens e mulheres. Ou seja, Portugal deve dar prioridade e prevalência ao tipo de imigração que necessita para a sua economia e para o seu desenvolvimento económico, assegurando, naturalmente, que ninguém que esteja realmente em perigo de vida ou em perigo de defesa dos seus direitos fundamentais ficará à porta de Portugal. Porém, a imigração que temos tido é descontrolada, absolutamente sem critério e sem conhecimento das autoridades, na sua grande maioria. Este fenómeno tem de acabar, porque se temos hoje exemplos, por essa Europa fora, de como correu mal o fenómeno migratório, devemos ser capazes de o acautelar a tempo e de conseguir fazer o controle que nos tornará não um país mais securitário, mas mais humanista e mais equilibrado. Por isso, o Chega proporá também no início da próxima legislatura a revogação do acordo de mobilidade da CPLP. Um acordo conseguido entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PCP e que infelizmente teve o apoio de uma ampla parte do espectro político dito de direita. Este novo acordo de mobilidade retira a necessidade de vistos, de trabalho ou de meios de subsistência, permitindo a mera entrada no país sem qualquer razão e propondo para o futuro, ao fim de um ano, um controlo a existir. A Comissão Europeia, ela própria, já nos abriu um processo por este acordo que não é preciso ser nem mais formado nem menos para perceber que é um absurdo ao nível migratório atual na União Europeia.
Sublinho, não há nenhum país da União Europeia, nenhum, que tenha um acordo como nós temos o acordo de mobilidade da CPLP. Nenhum. E isso significa que às vezes a boa vontade torna-se o mais absurdo. Portugal não fica um país mais sólido com este acordo. Fica um país absurdo do ponto de vista do seu controle, descuidado quanto aos efeitos que pode ter no futuro, nas suas comunidades e na sua economia. Propomos alterar a lei da nacionalidade, garantindo que ela é atribuída a quem conhecer a língua e a cultura portuguesa, independentemente do tempo em que se encontra em território português. Finalmente, nesta matéria, o Chega avança ainda com uma inovação legislativa: a criação do crime de residência ilegal em solo português, garantindo que a vaga massiva de imigração que está a chegar a Portugal tem que ser legal, criteriosa e com autorização de entrada, sendo que quem cometer o crime de residência ilegal ficará impossibilitado de regressar a Portugal de forma legal nos próximos 5 anos. Este é evidentemente um tema que não é pacífico na sociedade portuguesa, mas é preciso coragem para o analisar e para tomar decisões, agora, antes que seja tarde demais para essas mesmas decisões. O segundo grande bloco do programa do Chega prende-se com a saúde e com a educação. Todos sabemos e compreendemos que o Serviço Nacional de Saúde não está, neste momento, a corresponder às exigências e às necessidades do povo português. Por muito que os socialistas queiram acenar com uma grande conquista pós-25 de Abril, evocar os seus fundadores ou chorar com os nomes dos mesmos, quem chora são aqueles que não conseguem consultas num prazo razoável, pessoas que esperam mais de 2 anos por uma cirurgia, aqueles que veem as urgências fechadas ou grávidas que não conseguem ter os seus filhos nos hospitais. Por tudo isso, não basta despejar mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde. É preciso reformular o seu modelo, sendo capaz de articular o setor público, privado e social num grande esforço nacional para termos um serviço eficaz, com capacidade de dar resposta às pessoas. Por isso, sim, o Chega revitalizará as parcerias público-privadas estratégicas no âmbito da saúde, garantirá que os prazos para o cumprimento de cirurgias e de consultas não sejam meramente indicativos, mas sim vinculativos, podendo o utente recorrer ao serviço social ou privado sob comparticipação do Estado, nos casos em que esses prazos forem superados. A reforma da Lei de Bases da Saúde, que hoje temos em vigor, garantindo não só esta articulação entre o setor público, privado e social, mas revogando também a criação do lugar de diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, por ser um absurdo no contexto legal que temos. Já temos ministros da Saúde, já temos secretários de Estado da Saúde, já temos responsáveis locais, distritais e nacionais do Serviço Nacional de Saúde. A criação de um diretor executivo visa apenas desonerar de responsabilidade o Sr. Ministro da Saúde, coisa que um político nunca deve querer, ficar desonerado da sua responsabilidade. A par dos custos que isto gera ao Estado, mostra a sua total ineficiência e irresponsabilidade. Pelo que esta reforma é fundamental, não só para garantir que as horas extras serão pagas efetivamente aos médicos e enfermeiros, como conseguiremos reverter a nomeação de mais de 300 pessoas nas unidades locais de saúde, feitas pelo Partido Socialista no início deste ano. É evidente que Portugal tem na saúde um problema de fundo e que se prende com os cuidados primários. Esta rede de cuidados primários tem de ser onde a aposta do Estado é feita. Se continuarmos a despejar dinheiro na saúde, o que teremos verdadeiramente é o aumento da complexidade nas urgências e a sua incapacidade de gerar soluções. Só um reforço numa rede de cuidados primários, com os centros de saúde à cabeça, poderão impedir as enchentes nos picos do ano mais complexos e garantir que o Serviço Nacional de Saúde, que na verdade deve ser um Sistema Nacional de Saúde, dá resposta a todas estas situações. Finalmente, Chega propõe que a profissão de médico e de enfermeiro seja considerada de desgaste rápido. Esta é uma reivindicação que há muito tempo é pedida pelos seus profissionais. Não faz sentido que homens e mulheres que têm turnos variáveis, de horas em cima de horas, sujeitos à exposição pública e não a poucos riscos, como temos visto nos últimos anos, não tenham o devido reconhecimento na idade da reforma e na consideração do desgaste rápido. Sim,
temos que atrair mais pessoas para o Sistema Nacional de Saúde, e isso consegue-se duplicando ou triplicando as universidades que possam oferecer cursos na área da saúde, desde medicina a todos os outros, coisa que faremos numa próxima legislatura. Mas também garantindo que damos os incentivos necessários a que estes médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutico e outros não se sentem mais atraídos para sair do país ou para ir para o setor privado do que trabalhar no setor público da saúde. É importante que percebam que o Sistema Nacional de Saúde é atrativo, permite uma carreira digna e permite a constituição de família com condições dignas. O Chega faz uma aposta especial neste programa com a saúde mental, por entender que é um caso que, depois da pandemia, merece o tratamento específico num programa. Todos sabemos, e os últimos estudos demonstram, que a saúde mental em Portugal, sobretudo nos jovens, tem vindo a deteriorar-se com índices claros. A incapacidade do Serviço Nacional de Saúde de lidar com este fenómeno tem sido patente. Nós, políticos, somos os primeiros responsáveis por isso mesmo. Por não termos permitido a tempo um investimento sério e seguro numa área que é tão importante e que tão descuidada tem sido na saúde em Portugal. A nossa reforma da saúde não é apenas uma mistura de privado, público e social. É uma reforma profunda na sua organização, de aproximação e proximidade em relação às comunidades, de revogação de cargos desnecessários, onde poderemos poupar centenas de milhões de euros por ano, e da capacidade de atrair médicos, formando mais, com capacidade de pagar melhor e de situá-los em permanência no serviço de saúde. Somos, por isso, contra a obrigatoriedade legal de manter estas pessoas a todo o custo, independentemente do seu consentimento, no serviço público, ou a capacidade que o Estado poderia ter de os impedir de mudar para outras profissões ou para outros países. Temos que ter os médicos e enfermeiros no Sistema Nacional de Saúde pela sua vontade, com motivação, orgulho e entrega. E não obrigados a estar por terem concluído um curso de medicina ou numa universidade pública ou numa universidade privada. Também na educação, o Chega apresenta um vasto programa eleitoral, que teve o contributo de professores, de operacionais e até de académicos em matéria da organização do ensino e da educação em Portugal. O Chega fez um compromisso na sua última convenção, validada pelos seus delegados e dirigentes: a recuperação do tempo de serviço dos professores. Este é um acordo que a direita não pode falhar, sob pena de vermos perdida a confiança deste setor na política que queremos implementar em Portugal e de os enviarmos para as mãos do Partido Socialista a todo o tempo. Este não é um esforço orçamental pequeno, é um esforço orçamental significativo. E por isso, quem disser que recuperará o tempo integral de professores e educadores no prazo de um ano está a mentir. Não será orçamentalmente sustentável que isto aconteça. O Chega propõe que esta recuperação aconteça de forma faseada, 25% em cada ano, ao longo dos próximos 4 anos. Uma recuperação que permitirá que os professores, a par de outras carreiras no setor público, que viram o seu tempo de serviço congelado, a sua progressão congelada, em 2008, entre 2008 e 2011, possam recuperar esses anos de demora numa escala de 25% ao ano. Um compromisso de 4 anos para o realizar. Mas nem só de dinheiro se trata a reforma no âmbito da educação. A redução dos currículos e dos horários escolares é hoje uma das principais exigências, quer de professores, quer da comunidade educativa. É importante ter menos currículos e menos horário para ter melhores currículos e melhor horário. É importante que os professores se possam preparar dignamente para ministrar conteúdos formativos que venham a ter um impacto real na sociedade portuguesa ao longo dos próximos anos. É importante acabar com o clima de facilitismo que ao longo dos últimos anos destruiu a comunidade educativa e sermos mais exigentes com quem estuda e se prepara para entrar no mercado de trabalho. Propomos, por isso, a reintrodução dos exames nacionais no final de cada um dos 3 ciclos de ensino básico e do ensino secundário, com consequências efetivas na transição ou na reprovação dos alunos. Os exames não são nenhuma obsessão do Chega. É a garantia de uma sociedade que avalia o mérito, que sabe dar sinais de progressão e também sinais de compreensão àqueles que não estão ainda na fase necessária para avançar.
Uma sociedade que se torna relaxada, facilitista, perde qualidade, perde competitividade e perde mérito. Nós queremos precisamente o contrário nas nossas escolas em Portugal. Queremos que sejam exigentes, que tenham exames e que isso seja capaz de se refletir na prestação que terão depois enquanto cidadãos maiores na sociedade portuguesa. Mais uma vez não fugimos aos temas difíceis, nem os retiramos deste nosso programa. O Chega proporá que a disciplina de cidadania e desenvolvimento passe a ser opcional em Portugal e que o seu currículo assegure necessariamente a neutralidade ideológica e a sua imparcialidade para garantir que não violenta a consciência das famílias, independentemente da sua condição social, religiosa, moral ou ética. O Estado não se deve arvorar em ensinador da ética ou ensinador da moral. O Estado deve formar, as famílias devem permitir o desenvolvimento da consciência dos seus menores de acordo com os padrões culturais, éticos ou religiosos que professam. A família não é apenas um núcleo ou um elemento. A família é um elemento essencial para o desenvolvimento livre da personalidade dos nossos jovens, que não devem estar amarrados em condições cegas ideológicas que o Estado português lhes impõe, como esta disciplina de cidadania e desenvolvimento tem revelado. O terceiro bloco do Chega tocará nos temas mais fortes da atualidade: a habitação, a fiscalidade e a economia. Portugal enfrenta hoje um problema sério de habitação. São várias as análises que podem ser feitas e que não vos vou amassar com o seu desenvolvimento. O país sabe as dificuldades que têm existido em construção, as médias de construção que temos tido ao longo dos últimos anos. Conforme já disse há uns dias atrás, a última década em Portugal construiu-se menos do que na última década do Estado Novo. Só isso mostra bem quão parados estamos no tempo, quando não conseguimos, do lado da oferta, garantir que há um mercado forte de habitação. Mas a habitação afeta sobretudo dois setores que nos devem preocupar. Obviamente uma classe média que não consegue cada vez mais pagar a prestação da casa, inundada pelo aumento do juro, em que Portugal tem pouca capacidade de manobra, mas sobretudo os mais idosos pelas baixas pensões que oferem e os jovens porque não conseguem adquirir a primeira habitação. O Chega propõe por isso duas grandes medidas nesta matéria. Que a taxa seja de 10% quando aplicada a contratos de renda com alunos do ensino superior nas diversas cidades universitárias, garantindo assim que há um incentivo aos proprietários para que coloquem estas casas no mercado e no âmbito do arrendamento a estudantes e não a quaisquer outros, incentivando assim a que estes jovens estudantes consigam ter também a sua habitação. Garantir que o Estado se arvore em garantia dos empréstimos bancários destes jovens para a aquisição da primeira casa própria e permanente. Esta é uma medida que merece explicação. Um dos grandes problemas que os jovens têm hoje para adquirir a primeira habitação são os rendimentos. Esse problema apenas se resolverá com um aumento dos salários e com um crescimento orgânico da economia. Há um problema que esse sim podemos resolver já. A incapacidade de adquirir em casa, não pelo baixo ou médio rendimento, mas porque o banco não lhes atribui garantia, não lhes pede, aliás, lhes pede garantia para a aquisição dessa habitação. Para um jovem que não tenha património pessoal ou familiar, ou que não tenha um património obtido por herança, é hoje praticamente impossível garantir a entrada de uma casa. O Estado deve fazer aqui o seu papel, com um contrato social de habitação, em que será ele próprio o garante da habitação adquirida por estes jovens, com limites quer de rendimento, quer naturalmente do valor do imóvel, e em que o jovem, no mercado de trabalho, conseguirá devolver esse valor ao Estado num prazo razoável, com um valor faseado ao longo do tempo. O PS optou por outro modelo, uma devolução de propinas e a atribuição dos velhos subsídios a que o PS gosta de se ater. A nossa solução é de confiança e de exigência. O jovem deve poder ter acesso à sua casa, mas, acima de tudo, dando-lhe o Estado a oportunidade de ter essa garantia, o jovem tem também que se responsabilizar para ser ele o principal garante e interessado do retorno desses valores que os contribuintes pagaram para que ele pudesse ter uma casa.
É fundamental que os jovens saibam que têm um país que puxa por eles e que não os convida a emigrar. Por isso propomos também uma isenção de IRS até o rendimento do jovem após entrar no mercado de trabalho prefaça o valor de 100 mil euros. Isto é, não com limite de anos, não com limite de tempo, mas até este jovem que entrou no mercado de trabalho ter obtido os 100 mil euros de rendimento bruto, não pagará IRS, independentemente da taxa nominal que seria aplicável caso se tratasse de um contribuinte normal. Será discriminação positiva? Talvez. Mas na fase em que estamos, não nos podemos dar ao luxo de continuar a ter uma imigração que vem para Portugal pobre e com baixas qualificações e deixar sair os nossos, com boas qualificações, formados e a enriquecer outros países da Europa ou da América. É um saldo muitíssimamente negativo, aquele que temos em matéria humana. Se deixamos ir os nossos jovens, que falam várias línguas, com formação universitária ou com capacidade profissional de integração e desenvolvimento, e deixamos vir outros sem controle, cuja riqueza que trazem é uma riqueza baseada não na criação de valor acrescido, mas no pagamento à segurança social das devidas prestações laborais. Precisamos de inverter o saldo demográfico e o saldo migratório, garantindo que estes jovens têm condições para ficar em Portugal e aqui desenvolverem a sua vida. Por isso, propomos também um programa de licenciamento simplificado para a construção de novas habitações. Esta beneficiará a jovens, menos jovens, classe média, classe mais pobre. Porque se um dos grandes problemas que temos é a construção, tal deve-se a dois fenómenos fáceis de compreender. O excesso de impostos sobre a construção e a dificuldade em Portugal, pelo excesso de burocracia, de obter um licenciamento. Hoje, chega-se a demorar anos para se obter um licenciamento de construção ou de reabilitação. E isso é absolutamente inaceitável. É por isso, portanto, atuar na área da transparência e também da simplificação, garantindo que estes processos são feitos à vista de todos e sem engano, ao contrário do que aconteceu em alguns negócios como o lítio e o hidrogênio. Mas, ao mesmo tempo, termos a certeza de que este licenciamento é rápido, num portal único e centralizado e com capacidade de redução dos prazos de tramitação e dos custos de burocracia. Conseguiremos assim ter um sistema fiscal que dinamiza a economia e que interesse à habitação, que também pelo lado da oferta potencia a criação e a construção de novas casas e a sua colocação no mercado, porque incentiva os proprietários a colocá-las no mercado, especialmente para jovens estudantes. Não é preciso desenvolver este tema, mas é evidente perceber que o Chega reverterá todas as possibilidades mais ou menos claras que o Governo Socialista colocou na legislação de arrendamento forçado de quaisquer habitações. Portugal não se pode aproximar de modelos como o de Cuba ou da Venezuela. Deve-se aproximar dos melhores modelos da Europa e do mundo nesta matéria. Não ignoramos que os rendimentos são também uma das principais fontes de problema em Portugal. Hoje, um jovem português ganha significativamente menos que um jovem com as mesmas capacidades profissionais e na mesma situação de carreira que um jovem italiano, alemão ou francês. Isto tem que ser invertido. Não há crescimento económico por magia. E o crescimento económico não se faz de um dia para o outro. Mesmo acreditando que com estas medidas conseguiremos ter um crescimento de 4 a 5% ao ano, há problemas de rendimento que temos que resolver já. Pedi a vossa atenção para isto. O Chega propõe a introdução de apenas 2 taxas marginais de IRS. 2 taxas marginais de IRS. Uma taxa de 15% até aos 39.999 euros. E de 30% a partir de um rendimento de 40 mil euros. Garantindo-se a isenção de pagamento para quem receber até aos 1.000 euros mensais. Salvaguardando assim aqueles que recebem o salário mínimo nacional e pouco mais. Estas 2 taxas apenas de IRS terão uma vantagem. Cumprem com a progressividade constitucional estabelecida, garantem a simplificação fiscal e garantem que os contribuintes sabem quanto vão pagar, em que mês e como é que o farão. Garante também que conseguiremos ter um aumento de cerca de 25% do rendimento disponível das famílias que pagam IRS, garantindo uma maior folga nos seus rendimentos. Já chega
de termos a classe média a pagar para a classe subsídio-dependente continuar a fazer a sua vida. O Estado perderá agora alguma receita fiscal e terá que reduzir a subsídio-dependência em função desta redução. Mas talvez pela primeira vez em muitos anos, aqueles que pagam impostos e trabalham sentir-se-ão mais realizados e sentirão que também para eles o Estado está a falar desta vez. Que nós temos sempre a velha política fiscal de tirar a quem trabalha, de tirar à classe média para devolver aos outros. Seja os que não querem, seja os que não podem, seja os que não fazem, seja os que não desistem. De ficar sempre numa situação de subsídio-dependência. Este é um programa que pela primeira vez tem coragem de dizer que vai tirar a esses para que a classe média, para que quem trabalha, para que os pequenos investidores e empresários possam ter uma vida um bocadinho melhor em Portugal. Chega de termos um Estado que está sempre a tirar a quem trabalha para devolver a quem não quer fazer nada. Por isso a nossa lógica fiscal foi sempre da mesma forma. Percebemos as questões de natureza de segurança social e percebemos também as questões de subsídio-dependência e ambientais. Mas o país não pode ficar agarrado a nenhuma agenda verde woke ou a outra. Tem de promover aqueles que neste momento mais estão a sofrer. A classe média, que não consegue fazer face às suas despesas. Já percebemos que para toda a esquerda e para algum centro-direita, o gasóleo e a gasolina são para taxar e para aumentar. Ora por motivos ambientais, ora por motivos meramente ideológicos, é-se incapaz de reduzir impostos nesta matéria. Recomendações europeias, imposições de diretiva, agenda verde europeia. Nada disso nos interessa. Chega, voltará a propor, se tiver maioria para isso, a redução do IVA do gasóleo e da gasolina rodoviária para uma taxa intermédia de 13% e a eliminação do adicional ao imposto sobre produtos petrolíferos. Ao mesmo tempo, porque o dinheiro não nasce das árvores, é importante garantir que as petrolíferas e as distribuidoras terão uma nova taxa de 40% sobre os seus lucros como forma de pagamento do investimento social do Estado. Algumas destas petrolíferas e distribuidoras, como a Galp, como a Cepsa e outras, tiveram lucros extraordinários ao longo dos últimos anos. Não como força do seu trabalho ou do seu investimento, mas força do contexto de escassez energética e de inflação em que vivemos. É tempo de que a banca e também as petrolíferas e as distribuidoras, as grandes petrolíferas e distribuidoras, tenham sede em Portugal ou não tenham que contribuir com uma taxa adicional para garantir o investimento social do Estado e garantir que a classe média, uma vez na vida, não fica sem dinheiro quando vai encher o depósito a uma bomba de gasolina. Finalmente, o Chega entende que a auditoria ao Estado e ao setor público são fundamentais para racionalizar estas despesas. Todos os anos gastamos centenas de milhões de euros a atribuir dinheiro a órgãos ou organismos estatais ou neoestatais, fundações, observatórios e outras, sem sabermos exatamente quanto estamos a gastar com cada um. É talvez o caso de maior opacidade da história orçamental portuguesa. Não sabemos quanto dinheiro é distribuído para alguns organismos, fundações ou observatórios. Dinheiro que não é nosso, é dos contribuintes e que merecia, por isso, um grau de transparência completamente acentuado. Por isso, sem medo, e sem medo de catalogações ideológicas, defendemos a criação de uma contribuição extraordinária sobre o setor bancário, bem como sobre petrolíferas e distribuidoras, aplicável aos lucros sedentários, apurados nos períodos de tributação para efeitos de IRC, que se iniciem nos anos 2024 e 2025 e assegurando que a mesma não se reflete nos preços finais ao consumidor. Isto é, haverá uma taxação sobre estas empresas e os seus lucros, sem que possam repercutir no consumo final de gasolina, de gasóleo ou, no caso da banca, sobre os produtos financeiros. Os portugueses gastaram dezenas de milhões de euros, centenas de milhões de euros, para salvar a banca entre 2008 e 2011. O que estamos a propor não é um novo imposto, é um contrato de seguro. É dizer que se os portugueses lá estão para salvar o mercado financeiro, sempre que é preciso, faz sentido que haja este seguro adicional que garanta que quando os portugueses precisam, a banca também lá está para assegurar o seu trabalho e a sua solidariedade. Nesta contribuição bancária vamos garantir que o dinheiro não será gasto onde o Estado quiser
mas terá que ser obrigatoriamente alocado como primeiro objetivo para a redução do crédito à habitação das famílias em Portugal. Naquilo que entendemos ser a reorganização fiscal do Estado, entendemos que o desagravamento destas taxas, quer do IRS, quer a taxa do IRC para 15%, Portugal tem uma das taxas estatutárias de IRC mais elevadas da OCDE, poderemos criar um ambiente mais favorável ao crescimento económico. E isto permitirá também financiar o Estado no âmbito das suas políticas sociais. Prevemos que a implementação destas medidas ainda no ano 2024 poderão levar a que em 2025 tenhamos uma taxa de crescimento próxima dos 4% ao ano, a partir de 2025. Mesmo sabendo que o crescimento económico não depende exclusivamente das medidas fiscais portuguesas, mas do contexto de competitividade externa e europeia e da situação militar no leste da Europa, acreditamos, com uma média ponderada, que é possível fazer Portugal crescer aos 4% ao ano, conseguindo assim um financiamento sustentável da política social que pretendemos. Este programa toca ainda em algumas das principais bandeiras do Chega em matéria de trabalho e segurança social. A direita debate há muitos anos o salário mínimo nacional. Se deve ou não provocar um aumento do salário mínimo com as consequências que isso tem para as empresas. O Chega propõe um aumento faseado do salário mínimo que possa chegar em 2026 ao valor de 1.000 euros, mas com uma condição, com a criação de um fundo de apoio às empresas que tenham custos fixos operacionais superiores a 30% para apoiar ao pagamento deste salário mínimo. Esta é a diferença da proposta do Chega para a das propostas que a extrema-esquerda e o PS têm apresentado. É que nós não queremos apenas propor um aumento artificial do salário mínimo que possa levar à falência ou ao encerramento de empresas ou à perda de postos de trabalho. Nós queremos que este aumento seja faseado e chegue a 1.000 euros em 2026, garantindo que o Estado apoiará essas empresas para conseguirem pagar esses salários quando os seus custos demonstrem com evidência que não serão capazes de o fazer. Porquê o salário mínimo? Porque hoje é inadmissível que um país como Portugal, onde os custos das casas são dos mais caros da Europa, tenha pessoas a ganhar pouco mais de 800 euros. No novo contexto europeu, não é aceitável que, independentemente da área em que trabalham, seja têxteis, restauração ou calçado, se ganhe pouco mais de 800 euros. Por isso este devia ser um desígnio de todos e não apenas da esquerda. O aumento do salário mínimo é hoje uma das maiores discussões à direita. Nós não temos dúvidas. Só com o aumento deste salário mínimo poderemos começar a dar a dignidade que queremos para o crescimento do salário médio. Alguns preferem falar em compressão de salários e dizer que assim só se vai aproximar o salário mínimo do salário médio. Na nossa perspectiva está errado. O aumento do salário mínimo vai introduzir na economia níveis de consumo e de poupança que estes trabalhadores geralmente não conseguem fazer, promovendo a jusante um aumento do salário médio da economia. Também nesta matéria temos uma medida absolutamente inovadora e que toca com o coração do sistema fiscal português em matéria de IRS. Hoje, o trabalho suplementar em Portugal, conhecido como horas extra ou horas extraordinárias, é taxado em sede de IRS. O pagamento de impostos altos sobre estas horas são um absurdo. Significa que estamos a dizer a quem trabalha mais, a quem se esforça mais, a quem dá mais da sua vida e do seu tempo familiar, que o Estado ainda cobrará mais desse valor. Ao darmos o incentivo contrário, de que as horas extra seriam pagas a 100% e estas estariam isentas de IRS, estamos a incentivar ao trabalho, estamos a incentivar à produtividade e estamos a incentivar a que as pessoas tenham disponibilidade e gosto em poder trabalhar mais. É a velha escolha entre a direita e a esquerda. A esquerda gosta de uma sociedade dependente em que se trabalhe menos. A direita gosta de uma sociedade rica, em que haja gosto em trabalhar mais. É esse o modelo que defendemos. E por isso arriscamos uma proposta disruptiva do sistema fiscal, mas que vai certamente convencer trabalhadores e empresários num consenso social que é evidente. Que quem dá mais do seu esforço familiar e pessoal deve ter incentivos fiscais. Que a empresa que a eles recorre deve ter incentivos de produtividade e não ser mais taxada nesta matéria. Finalmente, ainda em matéria da segurança social, a mais controversa e custosa de todas as propostas. O aumento faseado da pensão mínima em Portugal. Tal como disse, o Chega estudou ao longo de meses
Primeiro em termos de debate, depois com grupos de trabalho e, finalmente, com a concertação de trabalho de economistas e de juristas nesta matéria. As pensões em Portugal são, como sabem todos, uma das questões mais controversas que temos que enfrentar. Temos pensões de 200 e 300 euros, mas também temos muitos contribuintes e reformados que não contribuíram para o sistema de pensões ao longo das últimas décadas. Isto deve-se aos setores profissionais em que trabalhavam e ao próprio setor contributivo que não estava feito da mesma matéria. Da mesma forma, como todos sabem, este código de IRS e de IRC só existe desde 1989. Temos, por isso, uma dose larga de pensionistas que recebem valores irrisórios e que têm hoje que escolher entre ter alimentos ou ter medicamentos. Fazem mais pressão sobre os serviços sociais, mais pressão sobre os serviços de misericórdias e fazem mais pressão sobre os serviços de saúde. O Chega defende que em 6 anos, a pensão mínima em Portugal não esteja abaixo do valor do salário mínimo. Específico, que em 6 anos haja, primeiro ao fim de 3, uma aproximação do valor da pensão mínima com o do indexante de apoios sociais e que ao fim de 6 anos este valor se esteja então equiparado ao salário mínimo. Queria deixar claro isto. Estamos a falar de um valor que pode ir entre 7 mil e 9 mil milhões de euros, mas que representa um aumento da despesa face ao PIB português de cerca de 7%. 7%. E estamos a falar de um aumento de 7% em 6 anos. Ou seja, para conseguirmos ter as pensões todas no salário mínimo, o Estado português terá pouco mais de 1,5% de aumento de despesa face ao PIB do ano passado, em Portugal. Em 6 anos, um aumento de 7%, significando um aumento de cerca de 1,3% todos os anos em despesa face ao PIB. É perfeitamente possível, fazível e deve ser um desígnio nacional. Não vou mentir. É a proposta mais cara e com um potencial mais disruptivo que o Chega apresenta para este orçamento. Mas é também, da nossa perspectiva, o maior desígnio nacional que temos. Enquanto continuarmos a ter idosos com 200 euros, continuaremos a ter o aumento de miséria nas páginas dos jornais, continuaremos a ter os idosos portugueses entre os piores da Europa em matéria de rendimentos e continuaremos a ter uma pressão gigantesca nos serviços de saúde por incapacidade de recorrer a outros instrumentos. Reformados mais bem pagos significará menos despesa de saúde, significará mais consumo, significará mais poupança, significará mais dinheiro na economia. E isso, estamos em crer, ajudará a jusante ao tal crescimento económico de 4% que queremos colocar. E se não acontecer, perguntam alguns, se não acontecer, teremos que reordenar a sua configuração. Mas este é um cenário que não queremos colocar, porque deve ser um desafio de todos que se consiga chegar a um pagamento de pensão mínima do salário igual ao salário mínimo em 6 anos em Portugal. Penso que todos os políticos estão de acordo nisto. É constrangedor ver a situação em que os nossos reformados e idosos se encontram. Penso que todos, por isso, devemos fazer um esforço de análise, de trabalho, de estudo e de proposta para chegarmos a uma proposta absolutamente radical, mas dignificante, que é o aumento das pensões. Este é o nosso maior desígnio nesta proposta orçamental. Se o combate à corrupção é o principal objetivo deste programa, a equiparação das pensões à pensão mínima é o seu principal desígnio, por entendermos que a miséria que alastra pelo Portugal inteiro, do interior ao litoral nos mais velhos, não pode continuar, desprestigia-nos a todos e aumenta os rankings de miséria em Portugal. Finalmente, o Chega não esquece a família e sabe que hoje proteger a família é a melhor forma de proteger as gerações futuras e também os valores em que acreditamos. Teremos sempre que ter mais natalidade, mas essa natalidade só pode ser conseguida se, à semelhança do que têm feito outros países europeus, dermos verdadeiros incentivos fiscais para quem tem filhos, para quem tem mais filhos, e consigamos proteger as mulheres que o têm na sua situação laboral, pessoal e fiscal. Enquanto continuarmos com uma sociedade que penaliza as mulheres que têm filhos, que olha para a gravidez como um fenómeno estranho ou extemporâneo, nós não teremos uma sociedade que cresce de forma orgânica, saudável e feliz. O apoio à família é um dos principais objetivos e pilares morais do programa do Chega.
Não é contra nenhum outro tipo de família, nem é contra ninguém. É para apoiar verdadeiramente a família. Porque é ela que queremos fazer crescer, é ela e nela que a nossa juventude se desenvolve, é nela e é com ela que os jovens adquirirão os melhores valores morais para um futuro de Portugal. Deixamos para o fim uma das áreas mais simbólicas, mas mais importantes de Portugal no contexto em que vivemos: as Forças Armadas. Muitos partidos têm ignorado as Forças Armadas ao longo dos últimos anos. Fazemos precisamente o contrário. Não as esquecemos. Saudamos o seu esforço, ainda mais agora, que a Europa vive num novo contexto de guerra, com potencial de se alastrar pelo continente europeu ou até por outras zonas do mundo. O aumento do investimento na defesa nacional, procurando chegar aos 2% do PIB, tal como comprometido com a NATO, é um desígnio nesta matéria, assim como o combate ao desinteresse e à pouca atratividade das carreiras das Forças Armadas. Todos os governos, PS e PSD, têm promovido um desinvestimento crónico nas Forças Armadas, garantindo cada vez mais a desertificação dos seus concursos, a sua incapacidade operacional e até não poucas vezes a sua humilhação no âmbito internacional. Portugal tem de ter Forças Armadas ativas, fortes, com prestígio, face à sua condição naturalmente demográfica, económica e social. Tem de ter instrumentos de defesa nacional capazes de reagir, caso isso seja necessário, mas também, caso seja necessário, participar no esforço de defesa coletiva da única aliança que nos pode defender no contexto atual, a NATO. Portugal deve, por isso, promover não só esta articulação, como a aproximação aceleradamente, que queremos fazer já em 2026, no limite, de 2% do PIB na defesa nacional. Ao mesmo tempo que garantimos que aqueles que lutaram pelo nosso país, como os antigos combatentes, nenhum deles ficará sem uma retribuição mensal mínima que neste momento lhes falha. Este foi um processo. Desde que começámos a esquecer os nossos ex-combatentes, fomos esquecendo os atuais combatentes. E tem sido sempre assim, porque o paradigma tem sido desprestigiar as Forças Armadas e aumentar a sua exclusão social. Vamos fazer precisamente o contrário. Garantir aos ex-combatentes o acesso à saúde e uma retribuição mínima e garantir que em 2026 2% do PIB são efetivamente integrados na defesa nacional. Este é um programa de governo. Um programa, como disse de início, de quem quer vencer as eleições legislativas. Mas não podia falhar, porque o Chega não perde a sua identidade. Os grandes temas que sempre nos mobilizaram. Da justiça ao Estado-nação. A defesa da Europa das nações soberanas e o modelo de salvaguarda da nossa soberania. A revisão constitucional e as grandes bandeiras em matéria de justiça, como a prisão perpétua para quem cometer crimes hediondos, como terrorismo, crimes sexuais ou reincidência em crimes graves. Entendemos que um partido não pode mudar a sua identidade por querer ser governo, mas um partido a que os portugueses dão cada vez mais confiança, superando os 20% nas sondagens nacionais, deve ter a capacidade de mostrar a sua responsabilidade, mas ao mesmo tempo lhes dizer que, em caso algum, perderá a sua identidade. Por isso, a reforma do sistema político será para avançar na próxima legislatura. A redução de deputados será uma bandeira do Chega logo nas primeiras semanas da próxima legislatura. E a redução do número de cargos políticos estará nas prioridades do Chega na reforma deste sistema político. Se os portugueses nos atribuem 20% das intenções de voto, estamos em crer que podemos alcançar mais e que podemos vencer o Partido Socialista e a AD nestas eleições. Queremos que todos os que votem, votem em consciência, que saibam em quê e em quem estão a votar. E por isso, apresentamos o programa mais extenso a estas eleições que alguma vez apresentámos e que estamos em crer que será também o programa mais completo e mais sólido de todos os partidos que aqui o apresentaram a estas eleições.